legal você chegar em casa depois de um dia cansativo de aula ou de trabalho e você simplesmente ir lá e jogar, né? Você ir lá e comer uma besteirinha. Porque afinal de contas essas coisas não deixam feliz, né? Não. Essas coisas não nos deixam felizes. Não como você pensa. Eu vou explicar justamente isso hoje. Porque você aí provavelmente sofreu a lavagem cerebral sobre o que é ser feliz. Cara, pra você, o que é ser feliz? Isso muda muito de pessoa pra pessoa, porque, cara, é algo muito subjetivo, depende muito dos objetivos da pessoa, da vida da pessoa, das experiências da pessoa, depende muito disso. Mas talvez você aí provavelmente acha que ser feliz é jogar, é comer besteira, essas coisas, cara. Isso não é ser feliz de verdade, entendeu? Mas vamos lá, né? Uma coisa que a gente tem que entender muito importante aqui é que as tecnologias elas estão mudando nosso cérebro para pior quando usamos em excesso. O que isso tem a ver com ser feliz? Cara, o nosso cérebro ele está sendo alterado. Então algumas coisas a gente não está começando a perceber mais. A gente está começando a ter alguns comportamentos alterados. A gente está tendo o nosso cérebro literalmente alterado. Uma das coisas que acontece é a redução do córtex frontal. Por que acontece essa redução? É aquela coisa, né? Se você vai na academia, você treina um músculo, ele vai lá e fica mais forte, ele fica maior. Se você não treina, ele atrofia. A mesma coisa acontece com algumas partes do cérebro, né? Se você não usa elas, o cérebro fala assim, pô, a gente não usa isso. Então vamos atrofiar, vamos deixar diminuir aqui, porque a gente não usa isso. E isso é prejudicial, claro, né? Porque o córtex frontal, ele é responsável pela tomada de decisões, que é algo muito importante, e da disciplina, que é algo também muito importante. Então você está entendendo como isso está afetando nosso cérebro? O se usar tecnologia demais já está afetando uma das coisas mais importantes. Então o que mais não vai afetar, né, na questão da nossa percepção de prazer? E outra coisa que eu quero falar aqui, cara, prazer a curto prazo não é felicidade. Isso mesmo. Arthur, como assim? Cara, você tem que entender uma coisa bem importante aqui, a diferença entre felicidade e alegria, porque tem a diferença, claro. A gente às vezes não acaba não pesquisando sobre essa diferença, mas, cara, é muito importante saber nomear as nossas emoções. Porque às vezes você pergunta a uma pessoa normal aí, a pessoa não vai saber falar a diferença entre felicidade e alegria. A pessoa pode falar qualquer um dos dois, né? Sei lá, às vezes a pessoa fala que tá feliz, mas tá alegre. Às vezes a pessoa tá alegre e fala que tá feliz. Só que tem a diferença. A alegria, ela é algo mais explosiva. É, por exemplo, você, sei lá, pegar o celular e jogar, comer uma besteira, sei lá, por exemplo. Isso tá gerando uma alegria, algo a curto prazo, entendeu? A curto prazo. A felicidade não, a felicidade é mais a longo prazo. Ela é algo mais duradouro. E como é que você tem felicidade e tem alegria? Cara, como eu disse, depende muito de cada pessoa, mas eu vou explicar uma fórmula que geralmente vai te trazer felicidade mais pra frente. E é algo que você provavelmente nunca pensou, mas é. Realmente isso gera felicidade, mas vamos falar mais pra frente. Então, cara, uma coisa que acaba acontecendo é que a sociedade ela tenta resumir a felicidade a coisas que não geram felicidade. Usar o celular, besteira, jogos, cara, isso não é felicidade de verdade. E por que não é de verdade? Porque é algo fútil, é algo superficial, algo sem profundidade. E como não tem profundidade, não adianta de nada, né? Você vai lá, vai comer uma besteirinha, você fica lá feliz. Um tempinho depois passa e você pode ficar até mal. Por quê? Porque não é felicidade de verdade, não é isso que é felicidade de verdade. Entendeu? Essas coisas, elas na maioria das vezes são vícios. São coisas que você faz porque você está acostumado a fazer, porque é fácil de fazer, e não exatamente porque está te gerando prazer, porque está te gerando uma felicidade genuína.
Não está. Entendeu? Mas beleza, Arthur, se isso não é felicidade, o que é felicidade então? Cara, você pode até não acreditar, mas os problemas, eles podem ser a fonte para sua felicidade. Cara, eu já falei desse livro aqui, né? Que é a Sutil Arte de Ligar o Dane-se, né? O livro tem outro nome, mas não vou falar aqui porque é um palavrão. E, cara, ele explica, né? Um livro que eu li recentemente, eu acabei de ler recentemente. Ele explica como a gente deve escolher os nossos problemas e que eles são um caminho para nossa felicidade. No primeiro momento você pode falar, pô, Arthur, você tá doido, né? Esse cara, o cara que criou esse livro tá doido, você tá doido. Isso não faz o menor sentido. Mas faz. Por quê? Você provavelmente, cara, né, você provavelmente já teve algum dia que você fez um hábito bom e o que aconteceu? Você se sentiu bem depois de fazer esse hábito bom, mas você não queria fazer esse hábito bom, mas você se sentiu bem depois. Por quê? Porque era um problema a ser resolvido. Você teve que resolver o problema. Eu não quero fazer o hábito bom, mas eu preciso fazer o hábito bom. Você resolveu o problema e ficou feliz logo depois. Vê como é legal? Outro exemplo, vou usar novamente o xadrez, que eu uso muito aqui para explicar as coisas no canal. Que claro, é um jogo que eu gosto muito, né? E como que o xadrez ajuda a mostrar isso? Quando, cara, você aprende alguma coisa no xadrez e você consegue aplicar, é muito da hora, você se sente bem. Porque antes você não sabia, né? Você, por exemplo, você errou numa partida porque você não sabia de algum conceito. Aí você foi lá, pesquisou sobre o conceito e você teve a chance de aplicar e você conseguiu aplicar e realmente deu certo. Tá aí a felicidade, você resolveu um problema. Você não sabia como fazer algo no xadrez, você foi lá, pesquisou e conseguiu fazer. Tá vendo como os problemas eles podem gerar felicidade? Não tô falando do problema em si aparecer. O problema apareceu. Você não vai ficar feliz quando o problema apareceu, mas você provavelmente vai ficar feliz depois de você resolver aquele problema. E isso é muito interessante, porque faz a gente entender mais sobre o que é a felicidade. Só que não para por aí, né? Por quê? Porque você tem que escolher os seus problemas. Se você não escolheu os seus problemas, você provavelmente não vai ficar feliz. Ah, Arthur, mas como é que eu escolho isso? Como é que eu escolho meus problemas? Bom, nem todo problema você pode escolher. Existem problemas que acabam acontecendo na sua vida e não tem como você escolher, né? Porque simplesmente veio do nada. Mas existem problemas que você pode escolher. Por exemplo, a carreira que você vai seguir. Porque independente de você gosta, né, da sua profissão ou não gosta, você vai enfrentar problemas. Porque vai ter um dia, cara, mesmo que você goste da sua profissão, vai ter um dia que provavelmente você não vai estar tão motivado, que você vai depender de disciplina, ou que você vai ter que fazer algo que você nunca fez antes, você vai ter que estudar algo novo, seja o que for. Mas tudo que você escolher na sua vida em relação à carreira, em relação à sua rotina, você vai ter que enfrentar um problema. Por exemplo, se você joga o dia inteiro, você escolheu ter uma rotina de jogar o dia inteiro, não fazer mais nada, cara, você vai enfrentar os problemas dessa rotina uma hora ou outra. E você escolheu. Você escolheu, vou jogar o dia inteiro. Você vai enfrentar os problemas, né? Uma hora ou outra, né? Se você não faz nada, só fica jogando o dia inteiro, você vai enfrentar o problema de sedentarismo, provavelmente. Talvez você não tenha uma alimentação tão boa, você não tenha uma atenção tão boa, a sua carreira, né? Talvez nem exista. Então, tudo depende de como você vai levar a sua rotina, como você vai levar a sua carreira profissional. Desses problemas que eu estou falando, dos problemas que você pode controlar, que depende apenas do que você vai escolher para você, sua rotina, como eu falei, da sua carreira profissional. Então, cara, desse tipo de problema que eu estou falando. Problemas relacionados justamente ao seu propósito. Então, se você tem o propósito de se tornar um cara, uma referência na melhoria pessoal, quando você fazer um hábito da melhoria pessoal, mesmo que você não queira fazer, mesmo que você não esteja com tanta vontade, você não esteja tanto motivado, mas você tem a disciplina de ir lá e fazer, mesmo não estando tão motivado, mesmo não
tendo aquela animação para fazer aquilo, você vai conseguir o prazer depois, porque você vai, eu cumpri meu dever, isso aqui tá me levando pro meu propósito. Vale dizer também que nem todo problema gera felicidade, né? Como eu disse, se um problema, ele, né, não é algo que você planejou, você não vai sentir felicidade em resolver ele, né? Como, por exemplo, a apendicite que eu tive, eu não fiquei feliz depois né, por causa do problema, né? Não teve nada de felicidade, né? Mas, apesar disso, obviamente depois eu fiquei feliz, né, da cirurgia, claro. Mas se também não tivesse, eu ia ter ficado muito mais feliz, claro, com certeza. Mas beleza. Então, o que é realmente ser feliz? Ser feliz, basicamente, é você tá no caminho certo, você sentir que tá progredindo, você sentindo que tá tendo uma evolução no que você julga ser o seu propósito, no que você julga ser a sua rotina ideal, no que você julga ser a sua identidade. Isso é ser feliz de verdade. Então você ter uma boa relação, né, você ter amizades, tudo isso, cara, traz a felicidade. É a sensação de você estar progredindo, de você não estar ficando parado, você não estar ficando para trás. A sensação de eu estou evoluindo. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou tendo boas relações com meus amigos, com minha família, seja o que for. Você pode até ter os prazeres a curto prazo, mas eles não são necessários de verdade, cara. Você não precisa deles para ser feliz de verdade. Você não precisa de jogar para ser feliz de verdade. Você não precisa comer besteira para ser feliz de verdade. Você não precisa assistir vídeos inúteis para ser feliz de verdade. Isso tudo, cara, é lavagem cerebral. É que as pessoas querem que a gente pense que é o que é ser feliz de verdade, mas não é. Entendeu? Então, ser feliz de verdade, cara, é você estar evoluindo, é você ter uma vida estável, você ter uma vida onde você sente que você tem um rumo, uma vida onde você tem um propósito, uma vida onde tudo faz sentido, onde as coisas estão fazendo sentido, onde as coisas estão se ligando e fazendo sentido. Você tem um propósito, você tá tendo evolução naquele propósito, entendeu? Isso é realmente ser feliz. Então esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, tchau.